como aumentar a velocidade do seu site. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como você baixar o tempo de carregamento do seu site, aumentar a velocidade do seu site e assim melhorar o seu posicionamento no Google. Antes de começar a te falar o que você vai fazer para melhorar, eu preciso que você entenda o que é um número bom em tempo de carregamento. Tá? Para você conseguir verificar o tempo de carregamento de um site, basta acessar o site www.gtmetrix.com. Existem alguns outros, mas eu particularmente utilizo o GTmetrix com mais frequência. E nele você consegue fazer um teste de um servidor externo para que ele consiga visualizar, ele consiga entender quanto tempo o seu site está demorando para carregar. Um tempo ideal ali é menos de 3 segundos, tá? Passou de 3 segundos já é um caso mais crítico. Então, a sua otimização, o seu site tem que estar na faixa dos 3 segundos. O ideal é 1 segundo, porém é muito complicado você conseguir manter 1 segundo, por conta que na maioria dos casos você necessita de recursos que acabam pesando o site, porém são extremamente necessários para fazer o seu negócio funcionar. Por exemplo, um slider, um chat ou algum outro recurso que seja necessário no seu negócio, necessário no seu site, mas ele acaba pesando um pouco. E nesse trade-off aí, entre os poucos segundos, poucos milésimos de segundos que você vai ganhar, entre o recurso que você vai ter utilizando a ferramenta, utilizando um plugin, utilizando algum desses recursos visuais, valem a pena, tá ok? Mas o ideal é que você tenha o seu site em menos de 3 segundos. O primeiro passo que a gente vai fazer para conseguir melhorar a velocidade do seu site é passar o seu site para um servidor de alta potência. Como é que eu vou saber se meu servidor é ruim ou se meu servidor é bom? Existem basicamente 3 tipos de servidores, tá? 3 tipos de servidores. Eu não vou nem entrar na questão aqui do terceiro, de falar do dedicado, para a gente não perder muito tempo. Eu vou te falar da compartilhada e da VPS. A hospedagem compartilhada é a mais comum. 90 a 95% dos sites que eu pego para fazer consultoria, que eu pego para analisar, eles estão utilizando essas hospedagens compartilhadas, que é o tradicional HostGator, LocalWeb, GoDaddy, enfim. Acredito que a maioria dos serviços de hospedagem oferece esse serviço de hospedagem compartilhada. Como é que funciona a hospedagem compartilhada? Ele pega um servidor dele e te aluga um espaço dentro desse servidor, tá ok? Então, dentro desse servidor, você tem a possibilidade de colocar um site ali dentro, só que esse mesmo servidor que ele alugou para você, ele alugou para o João, alugou para o Pedro, alugou para o Felipe, alugou para a Maria. Então, o que acontece? Por mais que você não esteja utilizando o seu servidor, o seu site está parado, ele está demandando recursos da sua máquina, do seu CPU lá. Ele está demandando o teu computador que você alugou. Por quê? Ele é compartilhado, ele está dividido com um monte de pessoas. É como se eu pegasse no meu computador aqui e colocasse vários sites. Enquanto o site A não está sendo usado, o B, o C e o D estão sendo utilizados e estão forçando a minha máquina. Tá ok? Então, é por isso que você tem uma perda de desempenho muito grande, por conta que você precisa de depender do uso de outras pessoas para que você consiga explorar o máximo de potencial da sua máquina. No tipo VPS, isso não acontece. Isso acontece porque ele pega um servidor, cria uma máquina exclusiva para você e te dá na sua mão. Então, se você tem um site lá e nem tem ninguém acessando esse seu site, a tua máquina está parada lá descansando. Quando você necessita de um fluxo maior, você necessita de mais potência dela, ela tem todo toda a máquina para poder entregar o potencial para você. Ela não está dividindo com ninguém. Porque na hospedagem compartilhada, se você tem 10 sites lá, não você, né? Você alugou, mas tem 10 sites dentro da sua máquina, que é uma coisa que você não tem controle. Você pode comprar um servidor e ter lá 15, 20 sites hospedados lá. Tem um site que tem 1.000 acessos, outro tem 2.000, outro tem 3.000, então o servidor está trabalhando para poder suprir eles e também te suprir. Então isso acaba causando um gargalo na entrega na entrega de hardware e ele não consegue suprir todas as necessidades com eficiência, tá? Então na VPS isso não acontece. Então o primeiro ponto da otimização da velocidade é tirar seu servidor de um tipo compartilhado e colocar numa VPS. Existem várias empresas que fornecem serviço. Eu particularmente uso e indico a Vultr, a vultr.com, vou deixar o link aqui na descrição, que é uma empresa que tem um trabalho excepcional e tem planos a partir de $2,5. Ainda é mais barato do que a compartilhada, tá ok? Sai menos de R$10, você consegue ter um site aí, uma hospedagem, consegue botar aí 4, 5 sites tranquilo, com um bom desempenho, tá ok? Então, essa é a primeira dica, a troca do servidor, tirar da hospedagem compartilhada e colocar numa VPS, ok? Segundo ponto, segunda otimização, o tema, a tecnologia que você está utilizando para poder fazer o site. Muita gente me pergunta sobre plataforma A, plataforma B, como é que vai fazer o site. Cara,
a forma mais eficiente hoje de você fazer um site otimizado, um site que carregue rápido, um site que esteja pronto para fazer SEO, é utilizar um CMS, mais especificamente o WordPress, e com temas específicos, tá? O tema que eu indico é o Avada, porque o Avada ele é um tema que ele carrega muito rápido, ele tem muitos dos recursos técnicos já aprimorados para o SEO. Por exemplo, ele tem um código bem limpo, ele tem é bem enxuto o código dele para poder fazer as coisas funcionarem. Então esse tema ele já vem pré-made, ele já vem bastante coisa preparado ali para o SEO, tá? Existe só o Avada, Bruno, ou eu posso utilizar um outro tema, você pode utilizar outro. Mas o que você tem que analisar é o seguinte, o tema ele tem que ser leve. Às vezes você pega um tema que tem muitos recursos e necessariamente você nem usa todos eles. Então o que vai acontecer? Quando você carrega esse tema, por mais que você não utilize todos aqueles recursos, ele está dentro do código, ele acaba pesando o servidor. Se você colocar um Avada em uma VPS, cara, ele bate menos de 1 segundo de tempo de carregamento, ele sem construção nenhuma, né? Evidente. Construindo ele bate fácil em menos de 2 segundos. Então, entre você pegar um tema, uma plataforma e ter que mexer nela, otimizar e tal, mais vale a pena você pegar um tema que já esteja dentro do propósito que você quer, já esteja mais próximo de onde você quer chegar, tá? Então, a indicação para o tema é o Avada, cara, que é 100%, ele já vem com bastante coisa já otimizada, ele já vem com bastante recursos ali para que você consiga ter um bom desempenho, ter uma velocidade bem legal, tá? Agora vamos para o terceiro e último ponto para você poder otimizar, para você melhorar, para você adicionar no seu site para que você consiga melhorar o tempo de carregamento e assim ter os benefícios que um site rápido te traz. O terceiro ponto é utilizar uma CDN. CDN é Content Delivery Network, que é uma rede de distribuição do seu site ao redor do mundo, tá? Eu uso a Cloudflare. Eu vou deixar o link aqui também na descrição para que você possa acessar lá, você possa instalar ele no seu servidor. O que a Cloudflare faz? O que uma CDN, na real, né? Uma CDN faz? Ela vai fazer uma cópia do seu site em vários pontos do mundo, tá? Em vários lugares. Por que isso? Não sei se vocês sabem, mas a internet é distribuída através de cabo, né? Cabo de fibra ótica ao redor do mundo. Então, o que acontece? Por exemplo, o meu site está na Vultr. A Vultr, o meu site está alocado no servidor lá em Miami. Então, o que acontece ali? Quando eu estou aqui no Rio de Janeiro e acesso o meu site lá na Vultr, lá em Miami, eu vou ter que ir lá, a minha internet vai lá em Miami, faz o download lá do site e me mostra o que eu estou vendo na minha tela, tá? Isso através da conexão. Então, isso tem um tempo de resposta para ele conseguir fazer esse caminho. Ele sair daqui e ir lá em Miami para poder acessar o meu site, porque é lá que o meu site está, certo? Então, com a CDN, ele faz uma cópia, por exemplo, em São Paulo, faz uma cópia aqui no Rio, ele faz uma cópia, enfim, em vários pontos do mundo. Então, quando eu vou acessar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o meu site está lá em Miami, mas tem uma cópia dele aqui em São Paulo. Tem uma cópia dele aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então, ao invés de eu ir lá em Miami, ele acessa aqui em São Paulo, acessa aqui no Rio, acessa que está mais próximo, tá? Então, isso consegue diminuir bastante o tempo de carregamento por conta de diminuir o tempo de resposta, diminuir o tempo da viagem, né? Dele ir lá em Miami ou ir lá onde está o seu servidor para poder carregar o seu site, tá? Então essas são as 3 dicas, eu sempre executo essas 3 nessa mesma ordem. Quando eu pego algum cliente para fazer consultoria ou quando eu vou iniciar algum projeto, eu sempre ponho numa VPS, eu instalo um tema otimizado, 90% das vezes eu utilizo o Avada, que é um tema que tem uma fácil customização, o tema é bonito, o tema é funcional pra caramba, e coloco uma CDN, tá? Então esses são os 3 passos iniciais para que você consiga aumentar a velocidade do seu site, tá ok? Se você gostou dessa dica, eu peço que se inscreva aí no canal, que curta esse vídeo, que compartilhe aí com outros profissionais da área, outros profissionais de marketing digital, profissionais de SEO, que eu tenho certeza que vai ser bastante útil para eles também. Tá bom? Eu vou ficar por aqui e te espero então no próximo vídeo.